Imagine que você estivesse à frente de um desafio. Escolher onde investir o dinheiro. CDB, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado ou LCI. Nesse vídeo eu vou trazer um conteúdo completo e uma estratégia para você poder comparar esses investimentos. Vamos entender todos os detalhes de cada um deles, para você poder fazer a sua melhor escolha. Então já sabe, fica comigo nesse vídeo e não se distraia. Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. Minha missão de vida é ajudar você a preparar o seu futuro financeiro. E só tem um jeito de você ficar sabendo de todo o conteúdo que eu trago aqui semanalmente, descendo, apertando o botão de inscrever-se e ativando o sininho para que a minha equipe e YouTube possam te avisar. Se você está assistindo pela televisão, já aponta o seu celular para esse QR Code. Antes de nós seguirmos, eu preciso te dizer que todo o conteúdo aqui tem a proposta de um conteúdo educativo. Em nenhum momento eu vou fazer indicação de investimento, porque investimentos, como eu sempre digo, é muito pessoal. É como calçado, cada um tem o seu tamanho e a sua preferência. O que serve no meu pé, muito possivelmente, não vai servir no seu. Eis que chega o momento, então, que a gente é colocado à frente dos principais investimentos da renda fixa, entre eles Tesouro Pré-fixado, LCI, Tesouro Selic e CDB. São os principais investimentos da renda fixa. Então, olha só, a gente tem um risco de perda para a inflação, você focar apenas em segurança, sem olhar para a rentabilidade, e o seu dinheiro perder, mesmo com o rendimento perder para o crescimento da inflação, ou até ter uma liquidez inadequada, o dinheiro fica preso a longos prazos. Você trava o fluxo de caixa, no momento de emergência você precisa acessar o dinheiro e ele está travado lá. Então são erros muito comuns em quem investe o seu dinheiro e não olha o todo. Quando eu falo olhar o todo, e uma das preocupações que eu sempre tenho trazido aqui nos vídeos do meu canal, é sobre a gestão do seu patrimônio. Você precisa olhar os investimentos como uma carteira de investimento alinhada com os seus objetivos pessoais, com o seu perfil de investidor e com o seu patrimônio. Não dá para olhar investimentos individualizados. Por quê? Você pode estar cometendo esse grande erro de formar uma colcha de retalho e não o seu plano perfeito de investimento. Imagine que você tenha um pomar com várias espécies de árvores diferentes e quando você se questiona, essas árvores cresceram, estão dando frutos, mas agora chegou o momento de você, por exemplo, querer vender esses frutos e você tem uma árvore de cada fruto e você não consegue formar um pedido mínimo para venda. Poxa, depois que você plantou todo o seu pomar, colheu as frutas, você se depara com uma situação que esse pomar não serve nada além de você comer as frutas sem poder trazer maior retorno para você. Então isso que a gente precisa evitar quando a gente fala de investimento. Por isso esses 4 investimentos cumprem uma defesa bem interessante do seu patrimônio. O Tesouro Selic, por exemplo, ele é o seu porto seguro. Vamos aprofundar cada um deles aqui na sequência. O LCI lhe traz o escudo fiscal, uma vantagem de não pagar imposto. O CDB, ele é um motor bancário. Vamos ver também as características dele, por que seria interessante ter numa carteira de investimento. E o Tesouro Pré-fixado, que é o contrato fechado. A combinação entre esses 4 investimentos é que vão fazer a defesa do seu patrimônio de forma adequada. Claro que cada um deles cumprindo o seu objetivo. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, já deixa seu like para mim saber. Muito importante, pois assim posso trazer mais conteúdos como esses por aqui. E vamos detalhar agora cada um desses investimentos para você entender um pouco melhor como eles funcionam. E a gente começa falando aqui do Tesouro Selic. Titulei ele aqui como o Porto Seguro. Por quê? Primeira questão do Tesouro Selic é a liquidez. Ele tem, no máximo, a liquidez D+1, que a gente chama, que é o resgate do dinheiro quando você solicitar até às 13 horas, se você fizer a solicitação do resgate, ele cai na sua conta corrente ainda no mesmo dia. Então, é considerado como retirada imediata, ou seja, uma boa liquidez. Quanto à rentabilidade, ele acompanha a taxa Selic
e tem ainda uma pequena taxa fixa que ele acrescenta até melhor do que outros investimentos. E é o menor risco de mercado do Brasil. Ainda que o governo possa quebrar, mas o Tesouro Selic é garantido pelo Tesouro Nacional. Então a garantia dele é muito maior, inclusive, do que o próprio FGC, que a gente já vai falar em seguida. Bom, a gente tem que olhar os custos operacionais. Ele tem uma pequena taxa da B3 que muitos investidores reclamam, que é 0,20% sobre o patrimônio mais o rendimento gerado, esse 0,20% ao ano, porém ele só é aplicado para o que for excedente a R$ 10.000. E ele tem a tabela de imposto de renda regressiva como qualquer outro investimento. Já vamos falar mais sobre isso logo mais. Sobre a aplicação tática, então, ele é a peça fundamental para reserva de emergência e também ele tem uma boa proteção sem oscilações bruscas, permitindo que possa ser retirado o dinheiro a qualquer momento sem ter o risco de marcação a mercado. Por isso que ele é o porto seguro. Investindo no Tesouro Selic, dorme-se tranquilo, com a cabeça tranquila no travesseiro. Já o segundo é o Tesouro Pré-fixado. Ele sim tem um contrato fechado, né, permitindo aqui uma taxa fixa garantida, você levar o dinheiro até o vencimento. Eu fiz um vídeo aqui no canal no último domingo, inclusive foi publicado, explicando detalhadamente como funciona o Tesouro Pré-fixado e as estratégias, inclusive, de ganho na marcação ao mercado. E falei nesse vídeo se é um momento bom de pegar essas taxas ou não. Vou deixar o vídeo aqui no card aqui em cima e também vou deixar ele indicado no final para você não precisar sair agora. Vamos voltar aqui para o Tesouro Pré-fixado. Bom, a rentabilidade dele é exatamente o valor contratado. O risco oculto aqui é a marcação ao mercado, é você precisar vender antes do prazo ou sair desse investimento, resgatar o seu dinheiro, e o preço oscila diariamente e pode haver perda significativa. De novo, recomendo você assistir esse vídeo que eu fiz no domingo anterior aqui no canal. Ele é interessante para capturar prêmios altos quando o mercado sinaliza queda futura de juros, a estratégia de trava-taxas que a gente fala, é imposto de renda regressivo e ele, assim como o Tesouro Selic, também tem a taxa da B3, que é 0,20% ao ano. Qualquer valor aplicado no Tesouro Pré-fixado, ele tem o desconto da taxa da B3 de 0,2% ao ano sobre o patrimônio aplicado mais o rendimento gerado. Agora imagino que você deva ter se perguntado no início desse vídeo por que o CDB é o motor bancário. Ora, o CDB, diferente do Tesouro Selic e do Tesouro Pré-fixado, que são emitidos pelo Tesouro Nacional, o CDB ele é emitido por bancos, são papéis bancários. Logo, o risco não está mais no governo, agora o risco está no banco que emite esse papel. Então aqui é claro, o risco é colocar o dinheiro num banco que está quebrando ou colocar acima de 250 mil, que daí perde a cobertura do FGC. Agora o CDB ele tem uma rentabilidade versátil. A gente pode encontrar CDB pós-fixado, pré-fixado, híbridos, que combinam o IPCA mais uma taxa fixa. Se a gente fosse comparar o Tesouro Direto, nós teríamos aqui o equivalente ao Tesouro Selic, na mesma modalidade de rentabilidade, ao Tesouro Pré-fixado, na mesma modalidade de rentabilidade também, e ao Tesouro IPCA+, combinando IPCA mais taxa fixa. Então o CDB ele é interessante porque tem uma rentabilidade bem versátil, um cardápio amplo para escolher. A liquidez, ela pode ser uma liquidez diária ou uma liquidez num vencimento. Claro que a liquidez travada para um vencimento mais longo oferece taxas melhores, mais agressivas, a rentabilidade é melhor. E por que potencializar a rentabilidade? Porque muitas vezes você consegue CDBs que pagam 120% do CDI, por exemplo. É claro que isso é muito raro, combinando com a segurança do emissor. Eu, por exemplo, peguei CDB do Banco Master pagando 150% do CDI. É claro que o Banco Master quebrou e eu tive que recorrer ao FGC para recuperar o meu dinheiro, que aliás, desde novembro de 2025 até abril de 2026, eu ainda não ganhei o dinheiro, ele ainda está em processamento de burocracia do FGC, então já estou mais de meio ano travado com esse dinheiro sem colocar a mão e ele também parou de render. Aí que é a questão do problema, né, do CDB, mesmo pegando umas taxas maiores, mas é
o que pode trazer uma rentabilidade maior cuidando dessa parte do risco, por isso que não pode colocar todo o dinheiro num único cesto. O custo, né, então ele tem o imposto de renda regressivo e geralmente ele é isento de taxa de administração. Agora a gente vai para o queridinho de muitos, que é o LCI, que é o escudo fiscal. LCI ou LCA está valendo os dois papéis que têm a característica muito similar. Por que ele é o escudo fiscal? Porque ele é um investimento isento de imposto de renda para a pessoa física. Ele é zero taxa, que interessante, né? Muito parecido com a poupança aqui, não cobra imposto de renda. Realmente a rentabilidade está atrelada ao CDI, ou seja, são títulos pós-fixados. 90% do CDI são índices bem interessantes para um LCI que é isento de imposto de renda. Também ele é coberto pela FGC. Antes que você me pergunte, Tesouro Direto não tem cobertura pela FGC, somente papéis de emissão bancária, assim como o CDB e o LCI. Agora tem um probleminha aqui de liquidez, né? A carência mínima é de 9 meses, desde 2024, que foi mudado lá as regras de vencimento do título, e o dinheiro fica travado nesse período, você não pode acessar ele. Diferente, por exemplo, de um tesouro pré-fixado que mesmo que corre o risco da marcação ao mercado, mas se você precisar resgatar por alguma questão emergencial, você pode resgatar a qualquer momento. E por que é interessante um LCI estar na carteira? Né? Para otimizar o lucro líquido, escapando da tributação. Ideal para recursos que não serão necessários, então, no curto prazo. E aí me fala, de todas essas opções aqui, qual que você acha mais interessante? Você tem uma atração por algum desses investimentos? Como que você enxerga esses investimentos na renda fixa? Deixe o comentário aqui embaixo que eu quero saber, vou responder cada um pessoalmente. Agora, só para a gente entender um pouco, a escada tributária, né, um imposto de renda regressiva, e você só vai pagar a tabela menor de imposto de renda para investimentos que ficam acima de 2 anos, 720 dias. Então você tem que levar isso em consideração quando você estrutura a sua carteira para você não ficar pagando o seu rendimento, o seu lucro em forma de imposto para o governo, pois o governo está rindo à toa quando você faz investimento errado e precisa resgatar antes, fica pagando imposto de renda. E eu sei que tudo isso é muito complicado e se você precisa ajuda para organizar suas finanças, você pode contar com a minha mentoria. Basta você apontar seu celular para esse QR Code, já fala comigo, a gente agenda atendimento individualizado e online. Atendimento com duração de 1 hora. A gente conversa e eu ajudo você a organizar as suas finanças. Agora, cuidado com a ilusão da isenção do imposto de renda. Um LCI a 90%, por exemplo, comparado com o CDB a 115% do CDI, tem o mesmo rendimento. Por quê? Ainda que LCI está pagando 90% do CDI, se descontar do imposto de renda do CDB de 115%, ele é equivalente, né, a um CDB então de 115% do CDI. Então, LCI com 90% do CDI é equivalente a um CDB de 115% do CDI. Por isso que você precisa prestar atenção e entender desses números. Então, um comparativo aqui entre todos esses papéis que eu comentei. Tesouro Selic, ele tem a função de ser uma reserva de emergência, a rentabilidade dele é pós-fixada pela Selic, uma liquidez alta do dia que você solicita, no máximo mais um dia para colocar o dinheiro na sua conta corrente. O imposto é imposto de renda regressivo. O Tesouro Pré-fixado, ele tem uma função interessante para travar juros altos quando a taxa Selic começa a uma escalada de queda. Ele tem uma rentabilidade por taxa fixa contratada, corre o risco de marcação ao mercado se você precisar resgatar antes do vencimento e também é tributado pelo imposto de renda da tabela regressiva. Já o CDB, o motor de crescimento da carteira, geralmente tem a rentabilidade atribuída ao percentual do CDI, ou seja, pós-fixado, mas como a gente viu, tem várias modalidades, inclusive pré-fixado e uma combinação de IPCA+. A liquidez dele depende do contrato, existe desde liquidez diária até uma liquidez com vencimento mais longo e também é taxado por imposto de renda com a tabela regressiva. O LCI, ele tem o objetivo de trazer uma otimização fiscal para que pague menos imposto de renda, ele é isento, tem a rentabilidade associada ao CDI
normalmente um percentual do CDI, você nunca vai encontrar um LCI, por exemplo, pagando 100% ou mais do CDI, porque ele tem que ser competitivo, sim, em relação a um CDB que paga imposto de renda. Ele tem uma trava de 9 meses para resgatar o dinheiro, então não é um objetivo de reserva de emergência, e imposto de renda ele é isento. E aí, fala para mim aqui nos comentários, quem vence na sua opinião? Tesouro Selic, CDB, Tesouro Prefixado ou até mesmo um LCI? A gente viu aqui quanto é importante você conhecer as características de cada um dos investimentos e para você construir a sua carteira de investimento olhando a proteção do seu patrimônio, não simplesmente indo atrás de rendimentos pontuais e depois, no final das contas, você olha para a sua carteira, você vê que pagou um monte de imposto de renda, o seu dinheiro ficou travado ou não rentabilizou. Lembre sempre, segurança e rentabilidade combinada. Esse é o propósito que eu trago aqui no meu canal com os conteúdos que eu faço. Por isso que eu falo que investir dinheiro não é se aventurar. Você tem 40 anos ou mais, precisa considerar rentabilidade, mas também a proteção do seu patrimônio. Rentabilidade, pois você sabe que não tem mais tempo a perder. Já ficou muito tempo sem investir, agora precisa recuperar o tempo perdido. Agora, por isso, não pode se aventurar também, precisa olhar para a segurança, pois daqui para frente você precisa construir o seu patrimônio para que ele seja um patrimônio que garanta o seu futuro, lhe dê conforto no futuro. Então não pode ter na sua história de investimento perda de dinheiro significativo por conta de investimento errado. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Já fica aquele convite para você se tornar membro do canal, apoiar a produção do nosso conteúdo para que a gente consiga seguir produzindo conteúdo toda semana. E já vou deixar esses outros vídeos aqui no centro da tela que eu comentei ao longo desse vídeo para você clicar e seguir assistindo. Clique em qualquer um deles que eu já estou te esperando lá. Até o próximo vídeo.